Bom, esses dias saiu Thor, Amor e Trovão e também foi anunciada as novas fases da Marvel. E se você parar pra ver, desde Ultimato, os filmes da Marvel vêm caindo de produção. Mas por quê? Por que esse negócio de crise na Marvel? O que tá acontecendo? Como que isso vai impactar no futuro dos filmes? Bom, meu nome é Link e antes de explicar tudo isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Bom, esse negócio de crise na Marvel já não é novidade. A empresa quase faliu nos anos 90, onde o mercado de HQs não era tão forte quanto era na época de ouro dele, nos anos 60, 70. Tanto que eles quase chegaram a abrir falência e tiveram que vender o direito de alguns personagens super famosos para outras empresas, como por exemplo, foi o caso do Homem-Aranha para a Sony, o Quarteto Fantástico e o X-Men para Fox e tal, e que futuramente daria muita dor de cabeça para Marvel. Bom, deixa eu lembrar vocês que os filmes de super-heróis não eram unanimidade quanto essas super produções de hoje. Eles eram considerados pastelões mal feitos e toscos, algo que afastava o público geral e principalmente os fãs, até o começo dos anos 2000, com o lançamento de X-Men e Homem-Aranha, mudando totalmente o jeito que os filmes de super-heróis eram vistos, apresentados e gravados. Com o sucesso desses filmes, com os personagens deles, a Marvel queria entrar no jogo. A Marvel queria fazer filmes de super-heróis. Aí eles contrataram um ator drogado que muita gente dizia que estava com a carreira arruinada, que nunca mais ia ter chances em Hollywood. Assim, em 2008, Robert Downey Jr. é colocado no papel de Homem de Ferro. E o resto, meus amigos? O resto você já sabe. A partir daí a Marvel começou a fazer filmes solos desses personagens, como do próprio Homem de Ferro, Capitão América, Thor, até o aclamado filme dos Vingadores. E assim, na época não era prioridade a criação de um universo compartilhado unindo todos esses filmes. Não é que eles não queriam fazer, só não era prioridade mesmo. E assim, haviam poucas evidências de que esses filmes estariam interligados, e com a chegada de Vingadores e sua cena pós-créditos, com o aparecimento do Thanos, aí sim, aí foi criado, abriu brecha para um monte de teoria, um monte de pessoas pesquisando, os fãs animados, pessoas pesquisando, né? Tipo, que é esse bicho roxo aparecendo na minha tela, tá ligado? Assim era criada a cultura do hype, onde todo o filme era preparado pro próximo, que era preparado para um clímax muito maior, que levou a história à Guerra Civil e posteriormente à Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Então a fórmula dava certo, milhões de fãs pelo mundo todo mundo consumia coisas de heróis, brinquedos, milhões de dólares em bilheteria, consolidação na indústria cinematográfica, tudo dava dando certo, não é? Não. E a maior culpada disso tudo é quem comandava tudo isso: a Disney. Você é o espelho que reflete na imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Eu acho que já deu de meme, pelo amor de Deus. Porra! Bom, a Disney comprou os direitos da Marvel na metade do longínquo ano de 2009, justamente após o incrível sucesso de Homem de Ferro 1. E o primeiro filme após a aquisição da empresa foi Homem de Ferro 2, que sinceramente é um filme bem ruim. Um filme sem graça. É um filme que tinha um potencial enorme, que poderia abordar um tema super sério. O diretor Jon Favreau disse que queria adaptar a obra da HQ O Demônio na Garrafa, que falava sobre o alcoolismo, o problema de alcoolismo do Tony Stark. Isso foi incluído no filme, só que daquele jeito Marvel, né? Cheio de piadinha, sem graça, só pra fazer o público rir e ignorar totalmente o desenvolvimento da história e dos personagens, que poderia ser muito mais complexa, muito mais rica, muito mais inspiradora. Poderia abordar melhor o passado do Tony Stark, os problemas, abordar o problema da fama, o problema do alcoolismo,
E até outros personagens, como o próprio vilão, que sinceramente, se eu não colocar a foto dele aqui, vocês não lembrariam quem é ele. Bom, além de um roteiro confuso, o filme ainda tem algumas aparições vazias, como a da própria Viúva Negra, que aparece nesse filme só como um símbolo sexual. Também tem a SHIELD, tem o Nick Fury, e todos esses personagens são apresentados com grandes aspas por um eventual filme dos Vingadores. Bom, e as histórias foram indo e toda a fase 1 foi preparada para a fase 2, que culminou nas Joias do Infinito, contextualizou pra gente tudo isso, que levou pra fase 3, que foi o conflito com o Thanos, e meio que não foi pensado o depois disso, sabe? E consequentemente, com o tempo, as produções foram aumentando, do que era um filme por ano, passou a ser 2 filmes por ano. Só para vocês terem uma ideia, a fase 1 e 2 somadas tem 12 filmes. Só a fase 3 tem 11, ou seja, é quase a mesma quantidade de filme no mesmo período de tempo. E, obviamente, isso ia pesar. E pesou. Além de prejudicar a qualidade, essa quantidade absurda de produções afetou algo fundamental para se fazer um filme, que é tempo. Para se fazer um filme precisa de tempo. Não é fácil. São inúmeros profissionais fazendo esses filmes. Agora imagina esses caras tendo que fazer 2 vezes mais do que eles já estavam fazendo, com a Disney dando prazos absurdos e desumanos para esses diretores e produtores acabarem. Obviamente isso ia acabar influenciando nas obras, como por exemplo Pantera Negra, que é um filme excelente, mas na luta final você percebe que aquilo parece que não foi muito bem acabado, ou que eles queriam acabar na pressa, fizeram de qualquer jeito. Você vê, os socos e os movimentos não são nem um pouco proporcionais. A luta, toda a coreografia feita, os efeitos, é ridículo. Lembrando que isso não afeta o desempenho do filme, que foi maravilhoso. Mas é um ponto negativo que não dá pra ignorar. E depois de Doutor Estranho 1, é evidente o nível que a Marvel pode alcançar em produção. Outra coisa que é evidente também é o quanto a Viúva Negra é um personagem inútil. Se a cena final de Pantera Negra já foi um descaso, o filme da Viúva Negra consegue ser ainda pior. Primeiro que a personagem não tem nenhum tipo de carisma, ela é literalmente uma porta, e porque também ninguém liga pra Viúva Negra, né? Vamos ser sinceros aqui. E outra, ela foi apresentada pro público lá em 2009, com Homem de Ferro 2. O filme dela foi lançado 10 anos depois, sem qualquer interesse por parte do público ou hype de alguma outra história, além da nítida falta de qualidade do CGI e na história que é muito porca. Mas não dá pra esperar nada de um filme que o roteiro foi feito em 11 dias. 11 dias! Sério, até o roteiro desse vídeo aqui demorou mais que 11 dias. Deu para perceber o quanto o tempo é valioso? Todas as coisas foram feitas sem pensar no depois, e claro que isso não ia se sustentar ao longo prazo. A fórmula tinha que ser reformulada, tinha que ser reestruturada, e o Kevin Feige sabia disso. E isso custou muito caro, tanto que Homem de Ferro teve que sair, Capitão América teve que sair. Esses caras não poderiam fazer os mesmos personagens para sempre. Tudo isso complicou muito a Marvel e a Disney. E vamos falar a verdade aqui, não é a primeira vez que a Disney mete a mão em uma obra e estraga toda uma franquia. Por exemplo, como ela fez com Star Wars, que vai ser um tema de vídeo mais pra frente. Bom, com isso em mente, os planos do Kevin Feige já não batiam mais com os da Disney. Não, para o vídeo. Eu esqueci de explicar que o Kevin Feige é o presidente da Marvel, o dono da porra toda. Eu esqueci de explicar isso, e é só agora que eu percebi, foi mal. Bom, agora vamos voltar pro vídeo. Bom, com isso em mente, os planos do Kevin Feige já não batiam mais com os da Disney. Pensa assim, você é o dono de uma empresa multibilionária, e como dono você quer que sua empresa lucre mais e mais, certo? Beleza. Agora imagina que você tem uma fórmula secreta que te gera milhões e milhões sem tanto esforço assim. É isso que acontecia com a Disney. E eles não são tontos, eles viram o quanto Vingadores foi bem sucedido, com bilhões na conta da Disney, e aconteceu mais ou menos isso aqui. Toca o telefone na casa de Kevin Feige. Não tanquei. Opa, e aí, Mickey? Tudo certo? Opa, Kevin Feige, tá tudo bom sim, tá tudo certo. Que bom. Olha, eu te falei, hein? Eu avisei que ia dar certo, viu? Eu avisei. Aquela cena que eu sugeri lá do Capitão América levantando o Mjolnir. Não, muito foda. Muito foda. Você tinha que ver o pessoal no cinema, sério. Você tinha que ver. Não, sério, foi muito foda. Tá bom. Eu sei.
Eu sei, não para de cair dinheiro aqui na minha sala. Eu sei que foi foda. É exatamente por isso que eu te liguei hoje. E eu te liguei pra vir te dar os parabéns. Foi um sucesso, tá todo mundo aqui feliz. E por isso eu queria te dar um presente como incentivo. Sério, obrigado. Todo mundo aqui trabalhou muito tempo, muita gente teve que fazer hora extra aqui. Então, o que eu ia te pedir é pra gente diminuir um pouco esse tempo, porque muita gente tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E isso desgasta um pouco. Tem como a gente diminuir um pouco esse tempo? Pera. É o quê? Quê? Hã? É o quê? Hã? Então é esse presente que a gente vai dar pra você. Em vez de 12 filmes, você vai ter 20 filmes pra fazer no mesmo período. Se vira! Vai lá, garoto. Ah, mas pelo amor de Deus, não tem condição da gente fazer tudo isso. Haha, perguntei. Ah, que filha da puta. Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, Homem-Aranha, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor, Amor e Trovão, Pantera Negra 2, Capitã Marvel 2, Guardiões da Galáxia 3, Blade, Homem-Formiga, Quarteto Fantástico, WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Loki, What If, Miss Marvel, Haki, She-Hulk, Cavaleiro da Lua, Novas Secretas, Iron Heart, Iron Wars, Iron Groot, Guardiões da Galáxia de novo. Meu Deus! Essa é a fase 4, com tudo isso anunciado. E a fase 4 começou de um jeito tanto quanto diferente. E o primeiro filme da fase 4 foi Eternos, que é tão empolgante quanto ver a grama crescer. Sério. Tipo, cara, a história é ridícula, os efeitos são ridículos. Cara, os efeitos é tipo você pegar uma imagem e arrastar no pan crop do Sony Vegas. É tipo o que tá aparecendo aqui na tela, o que eu tô fazendo aqui na edição. Tá vendo como é feio, é ridículo, é feio pra cacete? É basicamente o que acontece no filme. É esse nível, tá ligado? E sobre Eternos também, tem um vídeo da Isabela Boscov falando sobre o filme. Também é um canal de opinião, um canal de crítica. E eu queria deixar aqui na descrição pra vocês conferirem, que é muito bom, que eu gosto bastante do conteúdo dela. Então tá aí na descrição pra vocês assistirem também. E Eternos é só o primeiro filme no amontoado de filmes que a fase 4 traz pra gente. E a Marvel, como eu já falei aqui, mudou totalmente o foco. O que a Marvel faz agora é o seguinte: vamos introduzir novos personagens e substituir outros. Tipo, o Homem de Ferro morreu, então vamos introduzir um novo Homem de Ferro. O Capitão América teve que sair, então vamos introduzir um novo Capitão América. Vamos substituir o Gavião Arqueiro pela Kate Bishop. Vamos colocar a Jane como um novo Thor, que posteriormente o Thor vai sair também. Vamos introduzir novos personagens, vamos colocar a She-Hulk, vamos colocar a Wanda como uma nova história, vamos fazer uma nova história pra Wanda, vamos introduzir o Cavaleiro da Lua, que muita gente não conhece, e elevar a violência da Marvel no jeito que ela nunca chegou antes. E é isso que a Marvel vem fazendo nos últimos anos. Mas de quem é a culpa? De quem é a culpa de tanta insatisfação por parte do público? Bom, grande parte disso é dos fãs. Esse negócio de esperar um filme da fase 3 na fase 4. É como se a gente tivesse voltado lá em 2010 e tivesse revendo a fase 1 de novo. Lá na fase 1 eles estavam apresentando os personagens para depois reintroduzir as Joias do Infinito e depois ter o clímax máximo no final de tudo. É isso. Então eles basicamente estão fazendo isso tudo de novo. Mas não dá pra isentar a Marvel dessa história. A Marvel foi a maior culpada disso tudo. Ela ficou refém da própria fórmula. Ela escolhe fazer filmes medíocres e vazios porque sabe que todo mundo vai consumir independente do que eles fizerem. E dá pra ver o descaso nos últimos filmes. Dá pra perceber o quanto os filmes são de baixa qualidade. São de baixa qualidade, com roteiros ridículos, histórias vazias, sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. E esse estilo de filme muda, transforma vidas. Por incrível que pareça. Histórias assim podem mudar a vida de muita gente, podem inspirar pessoas, e hoje é tratado como se não fosse nada, só para ganhar mais e mais dinheiro. Vocês entendem o quanto isso é foda, é difícil? Tipo, eu sei que muita gente aqui nem
nem liga pro que eu tô falando, tipo, nem pensa nisso, ou nem liga pra isso, porque só quer assistir um filminho de final de semana pra desestressar de uma semana chata e tal, e nem pensa nesse tipo de coisa. Eu entendo, e não tá errado, cada um tem sua maneira de assistir, sua maneira de ver essas coisas, mas é um gênero que eu amo tanto, e ver isso caindo em descaso completamente. Hoje as empresas estão boicotando a Marvel, as empresas de computação gráfica estão boicotando a Marvel, não querem trabalhar com eles, porque os prazos são absurdos para algo que não vale a pena. Algo virou um monopólio, tá tudo monopolizado. Basicamente tá tudo na mão da Disney. E eu parei pra pensar esses dias. Vocês lembram o último filme que vocês viram no cinema, sem ser da Marvel, da DC, sem ser um filme de super-herói? Vocês lembram? Porque, pô, eu sinceramente não lembro. Não. Na real, eu lembro sim, foi aquele desastre. Eu ainda insisto, eu sou trouxa, mas tudo bem. A gente é praticamente obrigado a assistir esse estilo de filme. Não só porque a gente quer, porque a gente também não tem mais escolha. Não tem mais escolha. Os rumos que a indústria cinematográfica está tomando é bem preocupante. Algo que no futuro pode afetar produções originais, produções independentes. Como um novo George Lucas com Star Wars ou uma nova J.K. Rowling com Harry Potter. Isso daqui pra frente pode não mais existir por pura ganância. Você imagina, você vai investir o seu dinheiro, você tem 2 filmes. Um filme novo, que tem uma história diferente, que quebra padrão, totalmente diferente do que a indústria tá fazendo, ou a mesma coisa que te vai gerar milhões, é certeza de lucro. É óbvio que o filme de herói vai ser o primeiro a ser escolhido. Ou vai falar que você vai no cinema para assistir um filme de comédia. Ou vai falar que no cinema você tá indo ver um filme de terror. Não, cara. Não. Tá, agora você pode me perguntar o que a gente pode fazer agora? Em meio a tudo isso, o que a gente pode fazer? Bom, praticamente nada. O que a gente vai ter que fazer mesmo é reclamar no Twitter e tal, porque não tem muito que a gente possa fazer. A gente tem que esperar. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver como que vai se seguir a fórmula, se vai continuar ruim desse jeito, porque eles sabem que tudo que eles fizerem a gente vai consumir, porque a gente é fã, a gente gosta disso, a gente ama, a gente cresceu vendo essas coisas, então pra eles é só dinheiro, pra eles não é nada, e pra gente significa muito, entendeu? Tipo, pelo menos pra mim, sabe? E é complicado, mas não tem muito que a gente pode fazer, porque uma coisa que a Marvel não fazia era decepcionar os fãs. Eles nunca decepcionaram a gente. Mesmo sendo um filme 6,5, 7,5, era um filme que prometia e cumpria. Entendeu? Tudo que a gente queria ver no cinema, na tela do cinema, a gente via, sabe? Eles fizeram o cinema parecer um estádio. Eles fizeram isso acontecer. Parecia que você tava num jogo de futebol, mas você tava no cinema assistindo um filme. Isso é surreal, sabe? A vibe que o Ultimato, por exemplo, fez, o Homem-Aranha fez, isso é indescritível, tá ligado? Quem ama isso não tem como explicar, tá ligado? Então, o que custa agora é esperar. A Marvel já anunciou as próximas fases, anunciou a fase 5 e a 6, tá lançando trailer ainda, lançou o trailer de Homem-Formiga, se eu não me engano. Essa semana vai lançar o filme do Pantera Negra, vai ter She-Hulk, né? She-Hulk já teve, né? Na real já acabou. Enfim, tem tudo isso. E o que resta pra gente é esperar. Vamos ver o que vai acontecer. E... bem, é isso. Não tem mais muito o que falar. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem tá aí ainda, eu espero que tenha gostado do meu raciocínio. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aqui. Espero... Bom, você aguentou 20 minutos de eu falando e olha que eu demorei pra postar esse vídeo, deu muito trabalho. Então me ajuda aí, dá um like, se inscreve, porque pô, deu muito trabalho pra fazer isso aqui. E eu peço desculpas pelo erro no áudio que teve ali atrás. Deu um probleminha aqui no áudio. Tirei o microfone do braço articulado pra tentar fazer um negócio diferente. E o áudio saiu ruim, eu tentei arrumar na edição, eu tentei gravar de novo, eu não consegui arrumar nada. E peço desculpas também pela edição, porque não é meu forte, mas é isso. Só queria agradecer mesmo. E obrigado por você ter visto até aqui e eu vou descansar um pouco, vou tirar um mesinho,
pra descansar. E aí eu vou começar a fazer vídeo frequente, calma. Mas é isso. Obrigado, gente. Até a próxima.